cursinho, eles estão no cursinho e me deixaram ir. Dá É, lá não, no. eu que não fui. Eu pensei, poxa, vou aqui pra aula de biologia. Mas eu tô aqui Igual pra aula. no. Acho que Tô é aqui pra aula. preguiça pro curso, igual Tô aqui pra aula. nesses cursinhos aí que usa aquelas mesas, canetinha. Eu queria uma canetinha daquela. Eu achei na Eu Amazon. tenho, professor, eu tenho. Cadê? Veio no tablet Abre, abre dele. aí, abre aí. Calma, rapidão. Tá, deixa eu pausar aqui. Ó, boa tarde, turma. Para quem não assistiu a aula de manhã, nós começamos já na parte de genética, tá? Que é o módulo 2 do livro de vocês. Se você não tem um livro, não tem problema, manda uma mensagem. Na verdade, só manda mensagem se eu passar uma atividade do livro. Como eu não passei ainda, eu vou passar mais para frente. As questões que tem agora, sim, elas são... Ainda não é para utilizar, é mais para frente lá do livro de vocês. Então, eu vou mandar de forma de apostila. De manhã, para quem não assistiu, a gente já iniciou aqui, tá? A gente falou de conceitos básicos, ok? Falei para vocês aqui sobre gene, tá? Falei aqui para vocês, ó, a característica de um gene, né, que contém informação para a produção de um RNA funcional. RNA funcional é ele que vai produzir, por exemplo, proteínas, sintetizar proteínas para que ocorra o funcionamento correto, né, do nosso organismo. Lembre-se que a proteína ela tem função estrutural, tá, no nosso organismo, tá? Regeneração também. Então, é importantíssimo produzir proteína. Então, aqui, nesse gene, ele lá no nosso DNA, ele vai ter o RNA, que a principal função é produção de proteína. Lembre-se que o DNA é ele que sintetiza o RNA para o RNA trabalhar para ele, tá? O RNA é o chefe, o DNA é o chefe, e o RNA, né, é o empregado, é ele que vai ter que fazer lá a função braçal, é ele que vai ter que produzir as proteínas para fazer com que o nosso organismo funcione corretamente. Locus gênico é onde se contém um gene, tá? Então, é lá no cromossomo onde vai ter um gene. E é onde que tem o gene é o que dá nossas informações, tá? Nossas características. E no locus gênico, nós temos os alelos, geralmente representado por letra, ok? E aqui, por exemplo, ele coloca cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos iguais. Ó. Como assim, professor? Iguais. É só você verificar aqui, ó. Iguais. Azão, azão, bezinho, bezão e bezinho, tá? Então, quando você tiver alelos aqui no cromossomo homozigoto, okay? É que você vai ter essa característica aqui, tá? E você tem alelos. Alelos é aonde vai estar representando... Você é um aluno, okay? Aonde vai estar esse gene, aonde ele se localiza e aonde vai ter a nossa informação. E os genes alelos determinam as características do organismo, como eu falei, ó, formato do queixo, formato dos olhos, cor dos pelos, tá? Então, é onde está as nossas características. Lembre-se disso lá, que a gente tem o quê? Nós temos 23 cromossomos. Desses 23, do 1 ao 22, são chamados de cromossomos autossômicos. É ele que dá as nossas características, do 1 ao 22. É ele que vai falar aqui, ó, característica do queixo, formato dos olhos, cor do espelho. Então, é do 1 ao 22 que dá as nossas características. E o 23 é o cromossomo sexual, que define o sexo. Se você é menino ou se você é menina. Ok? Continuando, ó. Um cromossomo, turma, homozigoto é quando você tem pares de genes de alelos iguais. Olha aqui, ó. Quando você tem 2A maiúsculo, que a gente chama na biologia de azão, ou quando você tem 2Bzinho, né? Que a gente chama de Bzinho, são homozigoto. Só que tem uma diferença. Quando você encontra em letra maiúscula, as duas letras maiúsculas, a gente está falando de quê? Homozigoto dominante. Quando você tem aqui, ó, minúsculo, a gente tem o recessivo, maiúsculo, o dominante, ok? Então, quando ele falar no texto, ó, em homozigose dominante, homozigose recessivo. Mas, olha, fica a dica para vocês. Se o texto só falar homozigoto, vão por aqui, ó. Professor, ele só falou homozigoto. E agora, o que que é? É aqui, ó. Se ele falou somente homozigoto,
vai ser o recessivo, tá? Para ser dominante, ele tem que falar. Ele vai falar homozigoto dominante. Agora, se ele colocar somente recessivo e não falar que é dominante, você já sabe que é recessivo, ok? Ainda aqui, nós temos heterozigoto, que são os alelos, os genes que estão diferentes, representados por letras diferentes. Azão, azinho, bezão, bezinho. É só você lembrar lá, como eu falei no vídeo da manhã, do casal homofetivo. Casal homofetivo é um casal idêntico. Homem, homem, né? Mulher, mulher. Já um casal heterozigoto, hétero, diferente, né? Você tem um homem e uma mulher. É a mesma coisa que no heterozigoto. Você vai ter diferente. Você vai ter um azão e um azinho, onde você tem o maiúsculo, é o dominante, e o minúsculo é o recessivo. Lembrando, turma, que o gene dominante sempre vem na frente, tá? Você não vai encontrar assim, ó. Ah, professor, não pode vir assim, ó, bezinho e bezão. Não, turma, dificilmente coloca assim. Vai ter alguns autores, vai ter alguns professores que vocês vão ver, mas o consenso é dessa forma aqui, ó. O dominante na frente, o recessivo depois, né? Não é o contrário, o recessivo na frente, o dominante em segundo. Não, primeiro você vai ter o gene dominante, depois o recessivo. Como eu falei para vocês, ó, gene dominante, aqui em cima você tem, ó, homozigotos dominantes, porque são iguais, azão, azão, e ambos se expressam, porque você tem de forma dominante. Já aqui embaixo, ó, você encontra de forma recessiva, tá? Somente o gene dominante irá se expressar, enquanto o recessivo não irá, ok? Então, é dessa forma que ocorre. Ainda aqui, ó, gene recessivo, ambos se expressam quando você encontra eles de forma recessiva, azinho, azinho, e quando você tem um bezão, bezinho, o gene recessivo ele não vai se expressar, ele pode se expressar futuramente, mas no momento que você encontrar só os dois, ele não expressa. Aqui, ó, você tem o quê? Aqui nesse de cima, travou aqui agora. Aqui nesse de cima você tem o homozigoto recessivo. E aqui de baixo você tem o heterozigoto, ok? Então, é assim que você está encontrando. Genótipo, eu falei para vocês que é aquilo que apresenta nossas características, tá? Onde você vai encontrar aqui os nossos genes cromossomos, e eles podem ser representados por letra, ó. Azão, azinho, bezão, bezão, Czinho, Czinho, Dzão, Dzão. Tá? Então, o genótipo é representado por letras, e é o gene que lá que vai condicionar uma nossa característica. Mas o genótipo, ele só condiciona a característica, mas ele vai ser expresso por quem? Pelo fenótipo. Quem expressa a característica é o fenótipo. Lembra lá que eu falei de manhã da menina do Big Brother lá, da Lumena, né, que ela falou de colorismo, né, falou de tom da pele, porque tinha lá os dois negros, né, e ela falou que a cor da pele de um era diferente da outra, né? Eu não lembro lá, sei que os dois eram negros, mas falou que o colorismo da pele de um é de outra. Ela falou, fenotipicamente você é diferente, né? Fenotipicamente você é de uma cor. Então, o que ela está falando? O fenótipo é daquilo que vai ser expressado. E o fenótipo, aparência física ou fisiológica de um organismo. E o fenótipo, ele é determinado pelo genótipo mais o meio ambiente. O Galvão aí, ó, fica só no quarto dele. Por exemplo, vamos supor que o pai dele se revoltou e vai mandar o Galvão lá para o IFAP. Vamos supor que o Galvão passa também lá para o IFAP. Não, o irmão dele está lá no IFAP. Não, Josué, tu vai andando, tu vai de ônibus. Aí ele pega o busão, vai lá para a Zona Norte, desce lá lá longe, aí ele tem que andar 1 quilômetro no sol quente. Todo dia o Galvão vai andando no sol quente para entrar no IFAP. O que vai acontecer com a pele dele, desculpa? Vai mudar o tempo, a coloração, a pigmentação vai ser alterada. Ele está sendo exposto a raio ultravioleta, então vai mudar. Oi, alguém queria falar? Tá? Então, vai mudar. Então, o fenótipo, ele é característica, ele é representado pelo genótipo mais o meio ambiente. Então, o meio ambiente, ele pode modificar o nosso fenótipo, ok? Então, a característica que vai ser expressa de você pode acabar alterando, ok? E eu falei aqui para vocês, ó, mesmo fenótipo e genótipo.
Gêmeos idênticos são separados na infância. Um foi para a Itália, um foi para a Somália. O que aconteceu 20 anos depois? Mesmo genótipo, mas fenótipo diferente. Um é mais magrinho e o outro, né, mais gordinho, mais obeso. Então, a característica fenotípica dele está diferente. A característica visual dele mudou. Então, isso que é um fenótipo. E turminha chegando aqui na primeira lei de Mendel. Cai bastante, ok? De genética, o que pode cair para vocês aqui é primeira lei de Mendel. Okay? As características, as informações que aqui contém. Ou então ele pode pedir tipagem sanguínea, como foi que caiu no Enem deste ano, que a gente vai falar daquela questão quando a gente chegar lá no tipagem sanguínea. Ok? Então, aqui, o que mais pode cair para vocês aqui sobre genética é a primeira lei de Mendel. Assim, sobre o cruzamento, né? Faz tempo que o Enem não pede cruzamento, né? Ele pede informações relacionadas à primeira lei de Mendel, né? Sobre o hibridismo, né? As características fenotípicas, as características passadas, né? Para os seus descendentes. Então, bora aqui estudar a primeira lei de Mendel. Olha aqui, né? O Mendel, pai da genética, ele que começou os estudos, tá? Para ver as características, ele queria saber, ele tinha curiosidade, para saber por que determinadas espécies se modificavam, como é que aparecia, né, a ascendência dela, né, como é que passava essas características hereditárias, né. O Mendel, pessoal, os pais dele queriam que ele fosse médico. Ele se formou em medicina na época, mas ele não queria. Ele queria ser naturalista, ele queria estudar a natureza e não o corpo humano. Formou em medicina, depois foi lá para o mosteiro e foi trabalhar com as ciências naturais, e principalmente com a parte de genética. O Mendel aqui, ele trabalhou com ervilhas. Por que ele trabalhou com ervilhas? Ele trabalhou com ervilhas porque ela tem um cultivo fácil, tá? Bem mais rápido. Como assim, professor, cultivo? O tempo para você plantar, o tempo para aquela planta se desenvolver e reproduzir é muito rápido. E você precisava colocar ela em qualquer solo, praticamente ela conseguia se desenvolver. Pequeno porte. Então, se é pequeno porte, você consegue manusear com mais facilidade. Ciclo de vida curto, então, desenvolvimento rápido e também deixava de existir rápido. E características constantes, né? Como assim, professor? Característica constante. Nas características apresentavam, tipo de ervilha, tipo da vagem, tipo da folha, tipo de flores, né, que apareciam. Então, era característica constante, eram características diferentes que essa ervilha aparecia. Ervilha amarela, lisa, ervilha amarela rugosa, ervilha verde lisa, ervilha verde rugosa. Então, aparecia esses contrastes, apareciam essas diferenças nessas ervilhas. E aqui, a principal característica aqui da primeira lei de Mendel é o monohibridismo, tá? O monohibridismo, ele fala o quê? Cada característica é determinada por dois fatores de genes alelos. Como assim, professor, dois fatores? É só lembrar do homem. O homem não é aqui, X e Y, e a mulher não é X e X. Então, o que ele está dizendo aqui? Que é representado por dois fatores. O homem, X e Y, a mulher, X e X, que se separam. Então, há a separação. Lembre-se lá, quando o homem é ele que define o sexo, lembra que eu falei para vocês, quem define o sexo é o homem, não é a mulher. Nós, homens, não é machismo, tá? Mas quem manda lá, quem define é o homem. Muito tempo atrás, por exemplo, o avô falava, a culpa é tua, minha mulher, a culpa é sua. Você me deu 12 filhas, só mulheres. Você não serviu, você não me deu um filho, um homem. Mas a culpa não foi da mulher, a culpa foi de quem? A culpa foi dele, porque quem manda o cromossomo sexual para definir o sexo é o homem. A mulher, ela só vai mandar um. Ela manda um X, e o homem pode mandar ou X ou Y, né? Ele vai mandar um dos dois. Se o homem mandar um X, fica uma menina, porque junta com o X da mãe. Se ele mandar um Y, forma um menino. Então, quem define o sexo é o pai, ok? Então, o que o Mendel falou aqui, que é determinado por duas características, dois fatores de genes, que vão se separar e eles vão fazer o quê? Formar o gameta.
cada gameta recebe um fator, como eu falei para vocês. Ou o homem manda um X, ou manda um Y. A mulher vai mandar um X. Ah, professor, mas e se mandar 2? A gente vai chegar lá nas anomalias cromossômicas, que a gente até viu lá no 9º ano, que vai ver essa aula de novo, ok? Então, é assim que condiciona. Então, lembre-se disso aqui do monohibridismo. O monohibridismo, ele fala que há 2 fatores que vão definir as características, eles se separam e cada um manda um fator, manda um alelo. Ai, meu Deus do céu. Como ele falou aqui, ó, no primeiro experimento da lei de Mendel, ó, ele tinha as ervilhas. Toda vez que vocês virem aqui, deixa eu fazer com essa canetinha que ela é mais forte. Quando vocês virem aqui, ó, geração P é a geração parental. É aquela que vai dar origem, tá? É como se fossem os pais de vocês. A geração F1 é os filhos e a geração F2 como se fosse a segunda geração de filhos. Então, o que o Mendel pegou aqui, ó? Ele fez o cruzamento, ó, de ervilhas lisa com ervilhas rugosas. E o que ele percebeu? Que quando essas plantas tiveram filho, nasceu a segunda geração, o que aconteceu aqui? A primeira geração só teve sementes, ó, 100% lisa. Então, na primeira geração, o que ele verificou? Opa, por que eu só tive ervilhas lisas? E ele foi procurar um resultado. Agora, eu vou pegar essa primeira geração, a geração F1, e vou cruzar. O que ele fez depois? Ó, ele pegou a geração F1, cruzou contra a geração F1, para ver o que iria resultar. E nisso aqui ele teve o quê? A geração F2. Aí ele já pode verificar que na F2 você já teve o quê? Ó, característica rugosa. Então, foi isso que ele fez. Ele fez o primeiro o cruzamento parental, pegando ervilhas diferentes, uma lisa, uma rugosa, e depois fez esse cruzamento delas, gerando uma primeira geração, chamada F1. E nessa primeira geração, só foi representado uma característica. E ele queria saber por que esse fator de dominância, por que ele apareceu. O que aconteceu agora? Opa! Ele fez o cruzamento, ó, da F1 com a F1, da geração F1 e a geração F1. Quando ele fez o cruzamento da F1 com a F1, que é a primeira geração parental, o que ele obteve na geração F2? Ó? Ele já verificou uma ocorrência diferente. O que ele verificou? Ó? Que na segunda geração, na F2, ele teve, ó, 3 lisas, mas o que foi curioso? Ó, a característica rugosa, ela apareceu na segunda geração. Então, na segunda geração, a característica rugosa apareceu. Então, ele verificou que lá as características recessivas, elas estão presentes, mas uma hora ela se expressa. Ela vai ter que se expressar. Então, ele obteve o resultado na segunda geração e a característica rugosa apareceu. O que ele definiu? Então, as sementes lisas, elas são dominantes, mas quando eu tenho a primeira geração, essa primeira geração, o que acontece aqui? Eu verifico que eu tenho só dominância, eu vou ter só dominância, mas nessa dominância, o caractere recessivo, ele ainda está presente lá. Ele só não é expresso porque o fator dominante inibe o recessivo. Então, na primeira geração, ele verificou, opa, o recessivo ele não aparece na primeira geração porque ele está sendo inibido pelo dominante. Mas quando eu cruzo as mesmas caracteres da primeira geração para gerar a segunda, o fator recessivo ele aparece na proporção de 1:3. Então, ele verificou que a característica recessiva, depois, ela iria aparecer. Tá? Então, isso foi importantíssimo aqui para o fator do Mendel. Aqui, turminha, o que ele vai mostrar aqui, ó, assim, ó, você tem lá os gametas, lembra que eu falei para vocês? Você tem 2 gametas, mas desses 2 gametas, você só manda um. Lembre-se, não manda 2. Turminha, só vai mandar 2 quando for na segunda lei de Mendel. Na segunda lei de Mendel vão 2 fatores. Tá? Vão 2 fatores na segunda lei de Mendel. Mas na primeira só é um.
Aí o que que vem, ó? Vem aqui, ó, um Rzão, e vem outro para cá, ó, um Rzinho. Aí você tem aqui, ó, um Rzinho, né? Você tem um Rzão e um Rzinho. Foi assim que ele verificou, ó, quando manda as características. Aí ele fez esse cruzamento. Quando ele fez o cruzamento, o que que ele verificou, ó? Rzão, 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 Rzinho, desculpa, e Rzinho e Rzinho. Então, aqui na segunda geração, que é o F2, ele verificou que houve o parentesco. Resumindo para vocês de novo aqui, ó. Ele pegou a primeira geração, a lisa, com a rugosa, e você só pega um gênero. Você pega o Rzão com o Rzinho. Aí, o que que ele fez? Ele obteve a geração F1, que é essa aqui, ó, a geração F1. Aí, o que o Mendel fez? Agora eu vou fazer a autofecundação. Eu vou fecundar essa geração F1. Como você vai fecundar? Você vai fazer esse cruzamento. Você vai cruzar lá o Rzão com o Rzinho. Só que 2 vezes, né? Porque você está fazendo a autofecundação. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele pegou o Rzão, Rzinho, versus Rzão e Rzinho, tá? Que é essa geração aqui, ó. Cruzou e ele queria saber os filhotes que iriam ter. Aí ele fez naquele famoso quadro. Turma, tem alguns alunos que preferem fazer o quadro de Punnett, tem outros alunos que não preferem, né? Que é aquele famosinho quadro lá, né? Que você faz aqui, bonitinho. Ok? Aonde fica o Rzão aqui, o Rzinho aqui, um Rzão aqui, um Rzinho. Aí ele vai fazendo, ó. Primeiro você pega quem aqui, ó. Primeiro você vai fazer o que aqui, ó? Pegar o Rzão com Rzão, ó. Rzão, Rzão. Depois você pega esse Rzão de novo e vai com ele aqui no Rzinho, ó. Rzão, Rzinho. E você agora vai lá para baixo. Pega o Rzinho. Ah, professor, agora eu vou ter que fazer Rzinho, Rzão, ó. Rzinho, Rzão. Mas quem é que eu coloco na frente primeiro? O dominante. Quem é o dominante? O Rzão. E vem com Rzinho. E agora eu pego o Rzinho com Rzinho. Rzinho e Rzinho. Opa. Travou. Ficou horrível. Mas aqui, deu para entender. Rzinho. Tá? Então, ele verificou isso, ó. Que você ia ter Rzão, 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 Rzinho, Rzão, Rzinho e Rzinho e Rzinho. Então, ele verificou, ó, que a característica recessiva ela iria aparecer lá na segunda geração que ele verificou nessa lei de Mendel, ok? Então, foi isso que ele percebeu aqui na primeira, do monohibridismo. Ó, aqui que ele fez, ó, né? Pegou as gametas, separou e fez a reprodução. E aqui, turminha, o quadro de Punnett, ó. Você pode fazer por aqui, turma, ó. Por exemplo, vou dar uma dica lá. Vou falar do irmão do Galvão. O irmão do Galvão, ele fazia aqui, ó. O Josué, ele já fazia direto. O Josué já fazia direto. O Davi fazia por aqui, ó. O Davi se sentia mais seguro fazendo pelo quadro de Punnett. E o Galvão, o Josué, ele preferia fazer direto aqui, ó. Você pode fazer o que você achar mais tranquilo. Mas nós, professores, como eu falei, um cursinho aí, quem assiste cursinho digital, né, o Descomplica, entre outros, ou então quem assiste aqui em Macapá, o professor ele vai dar dica, mas geralmente ele vai ensinar você pelo quadro de Punnett. Ensinar não, né? Relembrar porque você aprende isso no colégio. Tá? Então você pode fazer dessas duas formas. Mas o que eu aconselho? Se você não tem segurança, faz pelo quadro de Punnett, ó, que é aqui, ó. Faz dessa forma, que lá você vai ver e você vai estar seguro. E lembrando aqui, turminha, cada quadrado desse... Ou não. Olá, Olha, professor. o professor tá mutado. Tu Você tá tá mutado, mutado. professor. Tá Tá mutado. mostardo. Tá mutado. Agora, caiu. Estão ouvindo agora? Voltou na programação normal.
Estamos. Sim, professor. Voltando à programação normal. Caiu a conexão. E tá querendo cair de novo. Marcos, cadê o outro lado do teu óculos? Um momentinho, Tu. Beleza. Ó, então, voltando lá, da onde a gente parou, antes de cair a conexão. Já sabe, né? Choveu, turminha. Foi assim mesmo. Ó, como eu falei, tem alguns alunos que quando vão fazer aqui, ó, a reprodução, vão fazer esse cruzamento teste, eles preferem fazer aqui, ó, pelo quadro de Punnett, desta forma, ou você pode fazer direto, ó, aqui. Só que eu recomendo você fazer pelo quadro de Punnett. É mais tranquilo, você consegue verificar, tá? Os quadradinhos lá certinho e conferir. Diferentemente aqui, ó, se você for fazer direto, né? Você pega o Rzão, joga aqui, aqui, depois faz o Rzinho. Você pode fazer dessa forma também e colocando o resultado aqui embaixo. Só que às vezes você pode se perder ou não, né? Mas assim, a minha dica, vá pelo mais seguro. Comece pelo quadro, aí depois que você estiver bem, né? Já estiver seguro, pode passar para a segunda opção aqui, que é o direto, ok? Você pode ir para essa forma. Mas a minha recomendação é ir para o quadro de Punnett. Sempre lembre, turma, como é que ele faz o quadro de Punnett? É só você pegar aqui, ó. Ele deu o F1, ó. Ele pediu para fazer esse cruzamento. Aí você vai separar na vertical e na horizontal. Você separa aqui e você separa aqui, ó. Quando você separar aí, o que que você vai fazer agora? Quando você for fazer a fecundação, a reprodução deles, o cruzamento, você pega o Rzão aqui da vertical, cruza ele aqui, ó, primeiro com esse. Rzão. Aí você vai ter o resultado, ó. Rzão e Rzão. E agora, professor, o que que eu faço? Pega esse Rzão, joga ele lá com Rzinho. Lembre-se, o dominante, ele vem na frente. Aí você vai colocar Rzão e Rzinho. Aí depois que você já fez esse primeiro passo, o que que você vai fazer agora? Você vai pegar o lá de baixo, o Rzinho. Você vai cruzar ele com Rzão. Lembre-se de novo, dominante na frente. Rzão e Rzinho. E você pega ele de novo com Rzinho e Rzinho. Ó. Rzinho e Rzinho. Lembrando, turma, cada quadrado desse tem 25, porque tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui tem que dar quanto? 100%. Então, se é 100%, você divide 4, 100 para 4, dá 25. Então, cada quadrado desse, ó, tem 25%. 25%. Por exemplo, se eu pedir uma questão para vocês, quantos heterozigotos tem? Você vai falar, opa, heterozigoto é quando eu tenho um maiúsculo e um minúsculo. Então, quantos heterozigotos eu tenho aqui, ó? 1, 2. Quantos por cento dão? 50%. É assim que você faz. A mesma coisa aqui. Você sabe que cada um é 25%. 1, 2. Dá 50%. Agora, se eu pedir somente o recessivo, você verifica que somente o recessivo você tem 1. Se você tem somente um recessivo, quanto é que vai dar aqui, ó? 25%. Se pedir em porcentagem, a questão, ela pode pedir em porcentagem ou ela pode pedir representando. Por exemplo, assim, quantos heterozigotos eu tenho? Eu tenho 2 para 4. Como assim, professor? 2 para 4. É só você ver, ó. Tem 2 heterozigotos. Quantos quadrados no total você tem? 4. Então, você tem 2 para 4 possibilidades. Então, fica, ó, 2 para 4. Entendeu? A segunda lei de Mendel não são 4. São 16 no total. Ok?
A primeira lei de Mendel geralmente dá os 4 quadrados. Na segunda lei de Mendel, são 16 no total. É lá que a galera meio que se perde. Tá? Opa, apagar aqui. Eu queria apagar o vermelho ali. Aqui, ó, como falei para vocês, o resultado que ele obteve, ó. E a proporção fenotípica, ó, 3 lisas, 1 rugosa. Olha, e qual foi os cromossomos que ele teve aqui, ó? Os genes. 1 Rzão, Rzão, 2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho, Rzinho. Então, foi essa proporção também dos genótipos que ele obteve. Olha essa questãozinha aqui, ó. Ah, professor, não acredito que vai ter matemática até na genética. Essa é a parte mais fácil. É a parte mais fácil. O Enem, a questão que ele pediu, genética e tipagem sanguínea, ele colocou o quê? Ele colocou probabilidade. Essa aula de probabilidade, eu vou pedir uma ajuda da professora Ellen. Não sei como é que a gente vai fazer, vou ver o horário dela, vou pedir uma ajuda dela. Porque eu posso... Por exemplo, assim, turma, eu vou pelo mais fácil. Quando eu estou estudando para concurso, peraí, deixa eu só pausar aqui, porque não é questão. Professor, pode cair uma questão dessa aqui? Pode vir. O Enem jogou probabilidade em genética, ele jogou uma probabilidade, ele está interdisciplinando. Ó, mas geralmente essas questões aqui que envolvem cálculo, ela vai colocar, turminha, ela vai colocar para você fazer em questões de universidade de que não é do Enem, entendeu? Por exemplo, assim, ó, a universidade, essa aqui é da Universidade Federal do Paraná, não, Rio Grande do Norte. Ou geralmente dessas que ainda fazem vestibular próprio, né? São que fazem vestibular próprio, que não é somente pelo Enem. Tem uma universidade, uma faculdade, por exemplo, para você entrar na USP, você faz da FUVEST. A FUVEST pode colocar uma questão assim, entendeu? Mas o Enem, ele vem mais por conceito lá, mas ele pode vir, como ele pediu esse ano, né? Mudou totalmente. Então, o que você ia ter que fazer aqui, ó? Um gene que condiciona sementes de milhas enrugadas, milho doce, é recessivo. Olha o que ele está falando aqui, ó. Aí você já vai arriscando. Olha o que ele falou bem aqui, ó. Recessivo. Se ele falou recessivo, você já sabe que é aqui, ó. Azinho, azinho. Opa, ficou igual ó. Você sabe que é azinho, azinho, que ele falou recessivo. Aí você vai anotando. Em relação ao gene para sementes lisas, milho normal. Então, ele falou que o milho normal, ele está dando aqui. Professor, por que o senhor colocou um traço? É porque ele só falou normal. Ele não especificou se do heterozigoto dessa forma aqui. Mas geralmente tá, Tom? Mas geralmente você deixa um tracinho, porque ele ainda não deu a informação toda. Mas geralmente vai ser assim, ó. Tá? Mas como ele não especificou, tá? Aí você deixa aqui, ó, razão e um traço. Do cruzamento entre... ele fala, do cruzamento entre heterozigoto. Ele já deu a dica, ó. Ele já deu a dica, ó. Ele falou aqui, ó, do cruzamento entre heterozigotos. Se é heterozigotos, aí você coloca, ó, o azinho aqui. Olha o heterozigoto aqui, ó. Ele deu heterozigoto. Aí ele vai colocar, originam, no total, ó, 840 sementes, das quais 630 são lisas. Entre essas sementes, ó, quem é lisa aqui, pessoal? Aqui, ó. Aqui, por exemplo, é lisa, tá? E aqui vai ser a rugosa. Entre essas sementes lisas, o número esperado de heterozigoto. Olha, quer saber heterozigoto. Quantos heterozigotos tem? Professor, não sei nem por onde começar. Como é que eu faço? Simples, simples. Quando você faz aqui, ó, o quadro de Punnett, quantos quadrados tem? 4. Se tem 4 quadrados, qual é a primeira coisa que você faz? Divide 840 para 4. Era isso que você tinha que fazer o primeiro passo. Simples, não bate cabeça. Se eu sei que quando eu for fazer o quadro de Punnett, aqui, ó,
Horrível. Se eu tenho o quadro de Punnett aqui, ó. Se eu tenho aqui o quadro de Punnett, eu sei que tem 4 quadrados. Então, se tem 4 quadrados, eu vou dividir os 840 para 4. Que vai dar... Alguém fala aí para mim? Horrível, de novo. Vou ter que comprar uma canetinha igual essa do Arthur aí, que ela é melhor. Essas canetinhas aqui, com essa bunda larga dela, não presta. Então, ó, 840 dividido para 4 dá 210. Então, você já sabe que cada quadrado desse é 210. Só que ele quer saber aqui, ó, quantos são heterozigotos. Aí você faz o cruzamento. Lembra que ele falou? Ele quer semente lisa. Lisa, heterozigoto aqui, ó. Azão, azinho. Aí o que você vai fazer? Coloca um azão aqui, um azinho aqui. Ah, professor, e por que eu tenho que colocar azão, azinho de novo lá em cima? Porque ele falou, ó, do cruzamento entre, ó, heterozigotos, tá? No plural. Se ele falou no plural, heterozigotos, então você vai ter que fazer o cruzamento desse casal. Aí você vai fazer, ó, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão e azinho. Azão, azinho. Aqui embaixo, ó. Azão e azinho. Azinho, azinho. Aqui o resultado. Mas o que ele perguntou para você? O que ele perguntou? Ele perguntou heterozigoto. Ele quer saber de heterozigoto. Ele quer saber o resultado de heterozigoto. Quantos tem aqui, ó? 2. 2 heterozigotos. Se você sabe que cada quadrado é 210, é só fazer 210 mais 210. Quanto é 210 mais 210? 420. Aqui o resultado, ó. Letra D. Então, quando ele envolver a matemática, vai ser assim, não vai ser difícil. É só você dividir o total pelo número de quadrados e depois ver o que ele está pedindo. Tá? É só ver o que ele está pedindo. Ele pediu heterozigoto. Ah, professor, e se ele pedisse... Se ele pedisse homozigoto, você fazia lá. Você ia lá e fazia homozigoto. Não está aqui azão, azinho? Você fazia. Aqui vai dar azão, azão. Aqui vai dar azão, azinho. Aqui vai dar azão, azinho. E aqui vai dar azinho e azinho. Se ele perguntasse homozigoto, mas ele tinha que especificar. E ele ia especificar. Ele ia falar homozigoto recessivo. Ele poderia falar aqui, ó. Ervilha, milho enrugado recessivo, ó. Milho enrugado recessivo, você tem quantos? Somente um, ó. Oh, meu Deus, somente um. Era marca-texto. Somente um. Então, que é somente um, você vai ter o quê, ó? 210. Mas nem tem aqui 210, mas estou falando se ele fizesse, entendeu? Então, é dessa forma aqui. Se tiver matemática, a gente vai fazer exercício mais para frente, eu vou comentar um com vocês. Eu vou mostrar que repete, é só você pegar. Nem toda vez você vai conseguir dividir o total, né? O total, porque às vezes ele pode pedir do início, ele só vai especificar quanto tem no quadrado, depois ele vai querer saber o resultado. Mas geralmente ele dá o total, ele vai dar o total, como ele falou aqui, ó. Ele deu o total aqui, ó. Ele deu o total. Aí você divide para 4, você já sabe quantos tem em cada quadrado, e depois faz o cruzamento e vê o que ele quer. Como ele falou aqui, ó. Esperado em heterozigose. Aí você já sabe e você mata a questão. Bora ver outras curiosidades aqui. Casos que vão além da primeira lei de Mendel, né? Que são, por exemplo, aqui, ó, herança intermediária. O que é uma herança intermediária? É quando os descendentes heterozigotos apresentam o quê? Um fenótipo intermediário. Como assim, professor, um fenótipo intermediário? Ele apresenta, ó, um fenótipo diferente. Olha aqui, ó. Qual foi que nasceu? Rosa.
O que ele cruzou? Uma vermelha com uma branca. Quando ele cruzou uma vermelha com uma branca, deu o que, professor? Uma rosa. Professor? Oi? Peraí, é uma pergunta. E se fosse pessoas, no caso, ela seria uma pessoa intermediária, assim, tipo, se fosse de cores de pele diferente? A gente vai ter uma aula sobre isso que a gente vai falar, sobre a coloração. Tem os gametos, tem os genes específicos para cada cor de pele. Do preto ao moreno, ele fala preto, mulato claro e branco. A específica. O branco é tudo recessivo. O preto é tudo dominante. A gente vai ter uma aula sobre isso. Cor de pele, coloração dos olhos, a gente vai ver. É por isso que esse fim de primeiro bimestre com vocês vai ser somente genética. O primeiro bimestre é só somente genética. Vai chegar um tempo que você vai falar, eu não aguento mais. Chega, não quero mais. Em sala de aula, acho que seria bem mais rápido a gente matar esse conteúdo. Mas via Zoom, tem que ser aula via Zoom mesmo, né? Gravada. Talvez vocês não consigam entender, pode ficar alguma dúvida, né? Em vez de uma pergunta, tá? Rapidinho aí. Façam um cruzamento da rosa. Cruzem a rosa aí. Rosa com rosa. Façam aí e vejam o resultado. Vamos fazer ó, VB versus VB. Façam aí utilizando o quadro de Punnett e me falem o resultado. Vamos lá. Vocês têm 3 minutos, que é o tempo da questão do Enem. Você que está assistindo essa aula aí, faça também, viu? Você assistiu depois, a aula gravada, faça. Tá? Ó, então vamos lá, só para a gente finalizar a aula de hoje, que já vai acabar. Ó, então vamos lá fazer esse cruzamento. Vamos fazer o quadro de Punnett. Ok? Só fazer aqui rapidinho. E vamos colocar. Ele não quer um cruzamento aqui de uma rosa? Com uma rosa, aí você vai fazer, ó, coloca o V, coloca o B. A mesma coisa aqui em cima, coloca o V e coloca o B. Aí você faz o cruzamento. V com V, Vzão, Vzão. Você tem o quê? Uma vermelha. Aí você faz agora aqui, ó, o Vzão e o Bzão. V e B. Embaixo, B e V. Você já sabe como fica, né? Vem o V e vem o B. Agora você coloca aqui B e B. O que eu tive aqui desse resultado? O que eu tive aqui desse resultado? Ó, neste resultado, eu obtive quantas rosas? Ó, eu tive 2 rosas, VB e VB. Vou colocar aqui, ó, 2 rosas. Quantas vermelhas eu tive? Uma vermelha. Quantas brancas eu tive? Uma branca. Então, esse foi o resultado esperado de um autocruzamento de uma planta rosa. Eu cruzei uma rosa. Então, quando eu cruzei uma rosa, qual vai ser os seus descendentes? Ela vai ter 2 rosas, uma vermelha e uma branca. Olha aqui, ó. Vamos ver lá no quadro, na resolução já dela aqui, ó. Olha aí, ó. Como ele mostrou, olha. Tá vendo aqui já na resolução? Ó, uma vermelha, uma rosa e uma branca. Olha o quadro de Punnett. Vzão, Vzão, VB, VB, B, V e B, né? Aqui embaixo, B e B. Então, aqui o resultado que ele obteve fazendo esse autocruzamento. Professor, como é que eu consigo aprender? Genética também é igual matemática. Essa parte de cruzamento é igual matemática. Para você fixar o conteúdo na cabeça, na mente de vocês, não decorar, não tem que decorar genética, tem que aprender mesmo. Você tem que massificar, você tem que exercitar. É por isso que amanhã eu vou colocar a apostila para vocês do cruzamento, para vocês fazerem os cruzamentos de teste. Vão ter vários lá, vou colocar um lá para você fazer. Você tem que exercitar. Exercitando. Professor, a gente pode enviar ainda aquela atividade de que o senhor passou.
Quem não fez pode enviar, mas envia envia para mim no WhatsApp. Ou se você conseguir achar lá no Eclass a aula, né? Porque já faz tempo, mas procurem a aula antes dessa daqui, aí você pode estar enviando. Mas quem não fez ainda, envia, tá? Envia no WhatsApp, pode ser aqui no meu WhatsApp, tá? Ou se você conseguir lá no Eclass, beleza? Deixa eu ver aqui, toda vez eu esqueço. Professor, a atividade, professor, vai ser só sobre a primeira lei, né? A Sim, segunda só não vai sobre ter a primeira atividade. lei. Tá. Primeira lei e questões sobre fenótipo, genótipo. Vai ter mais Só nada. por curiosidade, quantas leis existem? Pelo menos desse cara. 2, primeira e segunda lei. Só que Dá na ruim, dá genética ruim. você tem a polialelia, você tem outras codominâncias, você tem outro lá. Tem dos coelhos, que geralmente cai, que é o chinchila, o albino, entre outros. Tem também sobre a parte lá de hibridismo, que cai lá no cruzamento de crista de galo, de cachorro, vai cair. É muita coisa. Ok? E codominância, tá? Ele já fala, codominância, dois. Os descendentes heterozigotos apresentam ambos fenótipos dos pais homozigoto, ó, vermelha e amarela. Diferentemente aqui, ó, da herança intermediária. Na herança intermediária, ele apresenta uma característica diferente. É o intermédio entre os dois, rosa. Já na codominância, os dois, ó, vermelho e amarelo. Essa parte aqui não cai muito, ok, turma? E deixa eu ver se dá para fazer isso aqui. Não sei, se vocês estiverem cansados, tem 15 minutos, não sei. Esse aqui também é característico. Eu vou colocar uma questão dessa para vocês. Deu rato, essa questão aqui, ela cai. Geralmente ela vem caindo, tá? Essa questão aqui, ó, ela fala de genes letais, que um gene que está lá presente causa morte. O filhote ele vai morrer. Então você tem 3 genes, ó. Você tem o amarelo, né? O amarelo, o agute, e você tem o gene letal, que é o que causa a morte, que é o azão, ó. Então quando aparecer um azão, ele morre. Mas o texto vai especificar. Na genética, não é o texto. O texto lá, o comando da questão, ele vai especificar para você saber qual é a questão. Vou responder isso aqui para você rapidinho. Deixa eu ler aqui, deixa eu marcar, pegar a canetinha vermelha rapidinho, só para a gente finalizar. Termina isso aqui. A amprodoplasia, um tipo de nanismo, é causado por um alelo autossômico. Blá, 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 blá. Dominante, ó, importante, ó, já falou, ó, dominante. Os indivíduos homozigotos para esse alelo morrem antes de nascer e os heterozigóticos apresentam anomalia, mas conseguem sobreviver. A probabilidade de um casal de amprodoplasia vir a ter uma criança normal Então, o que ele está falando? Olha aqui, ó. O autossômico dominante, homozigotos morre. Olha aqui, ó. Ele falou homozigoto. Só que ele falou bem aqui, ó. Dominante. Ah, professor, então é dominante? Então, o que você tem que fazer? Tem que separar. Opa, ele já falou que é dominante. Então, eu sei que é o azão e o azão, porque ele falou homozigoto. Homozigoto é quando é igual. Então, ele colocou azão, morre, né? Ele colocou aqui, ó. Vai morrer. Ele colocou depois, ó. Morre, né? E antes de nascer. E os heterozigotos apresentam anomalia, mas conseguem sobreviver. Os heterozigotos. Quem são os heterozigotos? Azão, azinho. Conseguem sobreviver. Eles têm a ancodroplasia, mas eles sobrevivem. E ele quer o normal, ó. Uma criança normal. Quem é o normal aqui dessa vez? O recessivo. Azinho e azinho, ó. Vai ser o normal. Ah, professor, então já coloquei, ó, já separei. Só esse meio passo aqui já responde 50% da questão. Eu sei que azão morre. Azinho tem a doença, é portador, mas sobrevive.
e o Azinho é normal. Então, bora para a questão aqui, ó. Aí ele quer ó, um casal de heterozigotos, tá, blá, blá, blá. A probabilidade de um casal com ancodroplasia vir a ter uma criança normal é de... Então, ele quer que faça esse cruzamento aqui, ó. Do azinho contra ele mesmo, né? Você vai fazer a autofecundação. Aí, de novo, turma, vai lá, ó. Quadro de Punnett. Alguns aí já devem ter conseguido fazer de cabeça, mas se não, vai para o quadro de Punnett, ficou pequenininho aqui. E resolve. Azinho. Ficou meio estranho aqui, mas tudo bem. Azinho. Aí você vai colocar aqui, ó, azinho, azinho e azinho. Só que o que ele falou aqui, turma? O que ele falou? Que aquele que nasce com dominante morre. Então, ó, morreu um bem aqui, ó. Esse morreu. Se morreu, você diminui a quantidade de quadrados. Agora você não tem 4, você tem 3. Tá? Então, você já elimina a letra A. A letra A você já elimina, porque ele coloca 3 para 4. Não tem como ter 4, porque um morreu. Aí ele quer saber normal. Aí, quantos normais você tem? 1. Bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Você tem 1. Azinho e azinho. E o total, quanto é que dá aqui, que ele quer saber, ó? 1 para 3. Esse é o resultado. Ah, professor, mas por que deu 1 para 3? Porque ele quer normal. E quem é o normal? Aqui, ó. O normal. Por isso que deu 1 para 3. Ele queria uma criança normal. Beleza? Então, a resposta é letra D, 1 para 3. Lembra, turma, se ele falar que morreu, você exclui um quadrado. Exclui um quadrado. Morreu. Não existe mais. Você exclui. Aí você confere apenas 3. Teve um normal de 3 chances. 1 para 3. Beleza? Então foi isso, turma. Hoje, né? Ó, quase o horário todo. Ok? A gente vai ficando por aqui. A gente vai massificar. Pode parecer estranho para você no início, mas a gente vai fazendo devagar, a gente vai pegando, beleza? A gente vai conseguir aprender e fazendo exercício. Quanto mais exercício a gente fizer, você vai ver que fica bem mais tranquilo. Ok? Vamos lá bater um print da aula para encerrar. Aquele print bonzinho.